Bom, gente, vamos falar hoje então sobre facilitação de conversas difíceis. Deixa eu dar o play aqui para não me perder no tempo. Pela quantidade de gente aqui, estou vendo que a vida não anda fácil para vocês. É só um cheiro aqui, né? Um sentimento aqui, Exato, só uma observação simples. Só para contextualizar, eu comecei a estudar sobre conversas difíceis porque eu mesma tenho uma grande dificuldade em lidar com elas. Não só na vida pessoal, mas também profissional. Na vida pessoal, a gente dá o gato, né? Tenta fazer um jeito de fazer a coisa funcionar, mas na vida pessoal, na vida profissional, isso me atrapalhava muito. E então eu pensei, cara, eu preciso começar a estudar sobre isso, um pouco, pelo menos, porque isso vai me atrapalhar, porque em algum momento eu vou ter que lidar com conversa difícil. E, geralmente, quando a gente também pensa em conversas difíceis, a gente pensa, sei lá, né? Um feedback tenso que a gente tem que dar para um amigo. Na verdade, conversas difíceis, elas vão muito além. Então, a gente passa todo dia por elas. Que seja para te falar para uma pessoa que ela não está com bom desempenho, ou então para falar para alguém que o trabalho dela está complicado, ou que alguém vai ser promovido no lugar dela, ou se a gente precisa desligar uma pessoa, por exemplo. E no nosso dia a dia, como facilitadores, a gente precisa lidar muito bem com esses conflitos também. Hoje, necessariamente, eu não vou falar sobre como a gente tem que se portar com conversas difíceis, mas, como eu falei ali, é facilitando. Então, como a gente pode ajudar as pessoas a conversarem. Bom, esqueci de me apresentar. Eu sou a Mari Graff, eu trabalho como Agile Coach no PagSeguro, em São Paulo. É uma galera, caravana do PagSeguro tá em peso aqui hoje. Ali estão meus 2 e-mails. E eu estudo sobre isso já faz um bom tempo. E espero ajudar vocês a facilitarem conversas difíceis também, porque isso faz parte do meu trabalho e praticamente todo dia eu tenho que botar alguma coisa dessas que eu aprendi em prática. Primeiro, acho que essa é uma coisa importante de a gente considerar. Facilitação ou mediação, ela não é igual ao consenso. Então, vai acontecer de, às vezes, a gente facilitar uma conversa difícil, botar 2 pessoas ali para, né, trabalhar ali o relacionamento, e não necessariamente elas vão sair concordando e entendendo da mesma forma sobre o que se trata essa conversa difícil. Quando a gente começa a entender isso, a gente também entende que um bom resultado, o sucesso de uma conversa difícil é quando 2 pessoas se compreendem, e não necessariamente elas precisam concordar em tudo. Então, estou aqui conversando, né, com meu amigo Bruno. A gente está ali, ele quer ir para o lado A, eu quero ir para o lado B. Só que ali na facilitação a gente chegou que o C talvez seja interessante para os 2 lados. Então tá, não é o que eu queria no começo, nem o que o Bruno queria, mas a gente concorda ali que esse é um bom ponto de partida, eu consigo ceder ele também. Então não existe um perde e ganha. A gente precisa que 2 pessoas se sintam realmente compreendidas. Então eu sei por que o Bruno quis ir pelo lado A, ele entende por que eu quis pelo lado B, e juntos então a gente chega numa solução que seja ok para os 2 lados. Às vezes a solução é muito boa, né? Alguma coisa que a gente não tinha pensado antes, mas nem sempre é assim, não é fácil. Eu gosto muito dessa passagem do livro do Douglas Stone, que inclusive é Conversas Difíceis, uma boa parte da minha palestra baseada nesse livro, em que ele fala que enviar uma mensagem difícil é como atirar uma granada. Uma granada sempre causará estragos, mesmo se coberta com açúcar ou se jogada com força ou com delicadeza. Tente o quanto quiser, não é como tirar uma granada com tato e escapar das consequências. E guardá-la para você também não vai ajudar. Decidir não enviar uma mensagem difícil é como segurar uma granada depois de já ter puxado o pino. Quando eu li isso, foi tipo... Porque é real. Quanto mais a gente demora para colocar essa situação de conflito em prática, para a gente conseguir tentar resolver ela, pior fica. Então, o que eu costumo falar para o pessoal é o seguinte, beleza. Estou com a situação de conflito aqui, preciso lidar com ela. Puxei a granada. O pino, aliás. Eu tenho 2 possibilidades. Posso chegar aqui no meio do Rio de Janeiro, ir lá, totalmente despreparada, jogar a granada aí. Seja o que Deus quiser, cada um por si. Ou eu posso pegar essa granada e tentar ir, sei lá, num campo. Balada. Posso chegar num campo limpo, sei lá, gramado, pouca gente volta, ou nenhuma casa, e jogar essa granada. Ela vai ter os seus efeitos colaterais, ela vai estragar o gramado, ela vai fazer um buraco, sei lá, pode tremer a terra, ou até pegar em alguém. Mas quanto mais eu me preparo para uma conversa difícil, ou seja, quando eu vou num lugar em que eu sei que as consequências vão ser menores, melhor. Então, não ir despreparado, tanto quanto facilitador, quanto pessoa que está nessa situação de trabalhar um conflito, é bastante importante.
Em conversas difíceis, é também comum nós negociarmos conclusões sem chegarmos onde está a ação verdadeira. As informações e interpretações que nos levam a ver o mundo como vemos. Isso é bastante importante e é o que eu vou falar um pouco mais para frente. Como que a gente se prepara, então? Quais tipos de informações a gente precisa levar para a gente conseguir facilitar uma situação de conflito? Porque, no final das contas, conversas difíceis fazem parte da vida. A gente precisa ter elas o tempo inteiro. E o que é difícil para mim, não necessariamente é difícil para vocês. E, às vezes, uma situação que eu tenho, por exemplo, de infância ou alguma situação de trauma que eu tenha passado, vai me fazer lidar com o conflito de uma maneira diferente da que vocês lidam. Então, a gente precisa considerar também essas questões. Cada perfil, a personalidade, a história de vida da pessoa. E por isso que eu falei que quanto mais a gente prepara e se conhece para esse momento, melhor, provavelmente teremos melhores resultados. Nem sempre, né? Porque no final das contas, no final do dia, é gente. E gente é um bicho complicado. Então a gente faz o que a gente consegue. Basicamente, até baseado nesse livro, fala que uma conversa difícil ela pode envolver principalmente 3 diálogos. O diálogo do que aconteceu, que é exercitando a curiosidade e a aprendizagem. O que aconteceu é a gente tentar realmente investigar a história e o que a outra pessoa está pensando. Ao invés de a gente falar assim, puta merda, como que o Rafael tá achando isso de mim, cara? Desculpa, eu falo palavrão às vezes sem querer. Como que ele pode estar pensando isso de mim? Óbvio que eu nunca tive intenção de fazer isso com ele. Ao invés de pensar isso, eu chegar e pensar, cara, o que será que aconteceu? Ou a forma com a qual eu me comuniquei que fez o Rafael chegar nessa conclusão? Vocês entendem que é uma outra via? Ao invés de eu chegar e falar, pô, por que a Jéssica aqui está falando lá de fulano? Será que ela não percebeu isso, isso, isso? De fato, talvez ela não tenha percebido. Então a gente passa, como falou ali, direto da fase, a gente passa direto para a fase do julgamento antes de passar pela fase da compreensão. Então isso me ajudou bastante. Como eu posso ser curiosa sobre a história de outra pessoa, mesmo que eu não concorde com ela? Fico pensando, cara, o que aconteceu? Quais foram os caminhos que essa informação passou para que essa pessoa chegue nesse ponto de vista? O outro, o diálogo dos sentimentos. Sentimento é tenso. Porque a gente não só tem que lidar com os nossos sentimentos, como a gente tem que lidar com os sentimentos da outra pessoa. Então, quando a gente vai, por exemplo, numa sessão de feedback em que precisa passar alguma informação complicada, o que o pessoal mais fala para mim, mas eu não sei, e se a pessoa reagir mal? O que a gente pode fazer? Eu não consigo nem controlar os meus sentimentos, que dirá eu controlar o sentimento das outras pessoas. Então, o que eu sempre penso e o que eu sugiro para as pessoas é, eu só tenho controle sobre as minhas intenções. Se eu estou indo numa sessão de feedback para ferrar a outra pessoa, a minha intenção é a melhor? Provavelmente não, né? Agora, se eu estou indo numa sessão de feedback para chegar lá e falar, cara, por causa disso, 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 estruturar um feedback, falar alguma coisa de uma forma que a pessoa realmente vá melhorar, é a minha intenção. E se essa pessoa não receber bem, beleza, eu tento comunicar para ela de uma outra forma depois, ou peço ajuda de outra pessoa, mas a gente não tem como controlar o sentimento e a reação das outras pessoas. Quando a gente começa a perceber isso e ter a intenção certa, quando a gente vai ter uma conversa difícil, as coisas melhoram. E o diálogo da identidade. Então, a gente fica pensando, né? Puta, será que eu sou bom o suficiente numa conversa difícil? Será que a pessoa vai me compreender? Eu vou conseguir me comunicar direito? Pô, eu sou uma pessoa, eu vou estar certo ou eu vou estar errado nessa situação? E se eu estiver aqui brigando pelo meu ponto de vista e a outra pessoa estiver certa e no meio do caminho eu perceber isso? Será que eu vou dar um passo para trás e dar o braço a torcer? Às vezes a gente não dá. Eu mesmo sou dessas. Às vezes eu ficava lá e tipo, não, vou até o fim. E daí no meio do caminho eu já pensei, puta, a pessoa estava certa, cara, e agora o que eu vou fazer? Fácil falar, realmente, tem razão, agora eu vejo o teu ponto de vista, obrigado por ter compartilhado e ter me tirado da ignorância de alguma forma. Às vezes a gente só precisa pedir desculpas. Uma das coisas interessantes também, eu fiz um curso recentemente de comunicação não violenta, e daí estava falando sobre neurociência e comunicação não violenta. Eu achei legal essa passagem que fala sobre como o nosso cérebro ele lida em situações de conflito. Ele lida não, né? Ele age em situações de conflito. E aí, claro, eu não sou uma pessoa, né? Eu não sou uma neurocientista, então eu não vou entrar nos detalhes sobre isso, até porque seria muita presunção da minha parte. Mas eu achei muito legal que eu falava sobre a forma como a gente lida com os conflitos, geralmente são de luta ou de fuga. De luta é assim, deu conflito, fulano fala, é isso aí mesmo, que, né? Então fala aqui pra mim. E a outra pessoa do fuga é a pessoa que não quer lidar com conflito. Tipo, ela vai até o último, cara, mas eu não sei como lidar com isso. Eu sou essa pessoa.
Apesar de eu ser expansiva, assim, não sei o quê, quando dá uma treta, eu me retraio. Se eu pudesse ter um buraco que eu me enfiasse e saísse lá no Japão, eu faria isso. E eu já tenho uma galera, e eu super queria ser essa pessoa que vai lá e que peita, e não, vamos resolver isso aqui nós dois, não sei o quê. E nem sempre também esse é o melhor caminho. E aí, bom, o que fala então dessa reação é que no mundo atual, tipicamente acionamos o mecanismo de luta ou fuga frente a 5 tipos de ameaças diferentes. A primeira é quando coloca o nosso status ou o status de alguém em jogo. Sobre previsibilidade. Quando coloca também a nossa autonomia. Então, no nosso trabalho, a gente fez um exercício e autonomia é uma coisa que pega bastante. Quando, sei lá, um gestor ou um colega de trabalho, alguém está ali falando contigo e ele coloca a tua autonomia em xeque. Sobre relacionamentos importantes, e aí não só os relacionamentos que a gente tem de pessoas que a gente gosta, ou do quanto aquele relacionamento é importante, por exemplo, para eu crescer para minha carreira, ou de uma pessoa que eu admiro muito e eu gostaria que ela pensasse, tivesse boas impressões sobre mim, e sobre justiça. Quando a gente acha que está sendo injustiçado, ou outra pessoa está sendo injustiçada, em geral, o nosso cérebro entra nesse modo de luta ou de fuga. E isso é uma afirmação que eu realmente concordo. Julgamos pelas ações, mas nós queremos ser julgados pelas nossas intenções. Quantas vezes aconteceu de ir lá e falar assim, porra, tu viu, hein? Fulano, mó escrotão lá, falando não sei o que na reunião. Fulano é escroto. Ele é sempre assim. Ele nunca muda. Aí, quando a gente vai lá e dá uma bola fora, e fala assim, não, mas eu não tive a intenção de ser escroto, jamais. Tu acha que eu vou sair de casa para a intenção de ser escroto com alguém? Nunca, jamais. Às vezes a gente é. Aconteceu uma situação no meu trabalho em que eu tive que me comunicar com um colega lá de trabalho, em que ele recebeu totalmente diferente de mim uma informação bem simples. Ele tinha me emprestado um conjunto de canetas. E eu falei que beleza, e eu esqueci de devolver, eu sou muito esquecido. E aí depois eu devolvi, e na hora que eu devolvi, eu virei para o restante da galera e falei, alguém tem aí uma caneta que eu não preciso devolver? E a pessoa falou assim, puxa, sabe? Ela ficou super chateada comigo. E eu, óbvio que eu não tive a intenção de falar, tipo, pega aí a tua caneta, que eu venho aqui pedir a caneta para alguém. Mas ela entendeu que eu tinha exposto de que ela estava pedindo as canetas emprestadas de volta, uma coisa simples. E que gerou um desconforto gigante. E eu nunca, na minha vida, pensei que isso poderia ter sido um desconforto. E hoje, eu pensando, falei, realmente, a forma como eu me comuniquei não foi legal, entendeu? Foi simples. Eu só olhei para as pessoas e pedi uma outra caneta. Mas a forma como eu fiz isso, a forma como a pessoa recebeu, cagou. E aí, depois, para a gente lidar com isso, foi difícil, mas deu certo. A gente conseguiu ter a nossa conversa difícil em algum momento. E eu percebi que eu, naquele momento, me expressei de forma errada. E eu não estou falando que essa pessoa estava certa ou está errada, mas foi a forma como ela se sentiu. Ela se sentiu exposta ali. E ela tinha a razão dela estar se sentindo exposta. Então, vocês veem que é uma coisa, tipo, é uma linha tênue. E é difícil, a gente vai errar. Não tem como ficar ligado e fazer a coisa certa o tempo inteiro. Mas o interessante é, talvez, dar um passo atrás e pensar, puta, o que foi que eu falei ali que fez essa comunicação chegar errada? Então, eu fui julgada, né, pela minha ação. E, obviamente, não pela minha intenção. Nós atribuímos as nossas falhas às situações, enquanto atribuímos as falhas dos outros ao caráter deles. Mas naquela situação eu não tinha outra coisa para fazer. Agora, se a outra pessoa tivesse feito a mesma coisa na mesma situação, tá vendo? Fala aí que aquele fulano lá não é de confiança não, tá vendo? A gente está muito julgando as pessoas. Em geral, a gente não consegue se julgar da mesma maneira. A gente tem sempre uma desculpa para falar, não, mas essa não era a minha intenção. Não, mas não era isso que eu estava pensando. Mas naquele contexto, é porque tu não sabe contexto. Por isso que tu está falando esse negócio. É muito comum. E por que é importante, então, nós aprendermos a lidar com conversas difíceis, principalmente em ambientes, né, de trabalho? Tem um livro que eu acho que muitos de vocês já conhecem, que é As 5 Disfunções dos Times, do Patrick Lencioni, acho que fala, não tenho certeza. E tem algumas passagens aqui que eu trouxe que falam sobre 2 disfunções que elas estão bastante ligadas a momentos em que a gente precisa ter conversas difíceis. A primeira disfunção é a falta de confiança entre os membros da equipe. Em essência, isso vem da falta de vontade de cada um de se mostrar vulnerável dentro de um grupo. Os membros da equipe que não se abrem com os outros sobre seus erros e fraquezas impossibilitam a criação de uma base de confiança. Essa incapacidade de criar confiança é prejudicial, pois cria um ambiente propício para a segunda disfunção, que é o medo de conflitos.
Então, é uma série de coisas que a gente precisa trabalhar dentro dos times e como que a gente cria essa confiança entre as pessoas. É uma coisa que acontece da noite para o dia. Antes do PagSeguro, eu trabalhei numa empresa durante 4 anos. E eu faço treinamento e falo bastante sobre feedback. E aí eu falava sobre feedback aberto, né, que a gente fazia entre as pessoas, inclusive de forma remota. E aí a galera vinha para mim e falava assim, nossa, Mariana, como que tu chegou assim, né, nesse negócio de fazer feedback aberto, todo mundo se dando bem? Eu falei, 4 anos de experimentação. Demorou 4 anos para que essa galera chegasse nesse nível de confiança em uma e a outra. Não adianta nada chegar e pegar essa ferramenta e querer aplicar ela na segunda-feira se tu não conhece as pessoas não se conhecem. Todo mundo ali meio que se dá bem, mas na hora, por exemplo, de fazer uma crítica, ou mesmo de ter que escolher uma pessoa para elogiar, a gente percebe como as pessoas ainda não se sentem confortáveis de confiar umas nas outras. No meu time aconteceu isso recentemente. A gente se dá super bem. Super. A gente almoça todo dia junto, todo mundo entrosado e tal. E aí a gente foi fazer uma dinâmica que era do Appreciation Talk. A gente tinha um chocolate, a gente tinha que escolher 3 pessoas para dar um chocolate para essas 3 pessoas. Nosso time tem umas 10, 11 pessoas. O pessoal não se sentiu à vontade de só escolher 3 pessoas. Porque, afinal, como que as pessoas que não iam receber o chocolate iam se sentir? Ou pior, se tiver uma pessoa só que não recebe esse chocolate, o que vai acontecer? Talvez a gente tivesse que sentar depois e discutir o que aconteceu para que aquela pessoa não recebesse chocolate, ao invés de a gente se colocar numa posição em que a gente não consiga, por exemplo, tentar entrar em conflito. A gente trata o problema errado. Essa linha que é tênue assim, de entendimento, para a gente formar realmente uma base de confiança no time, ela é muito estreita. Os membros da equipe, então, que não confiam uns nos outros, são incapazes de promover debates acalorados em que não se meçam palavras. Em vez disso, apelam para discussões veladas e comentários reservados. A gente tem esse lance, né, de que conflito é ruim. Conflito é ruim? Dependendo, né? Se é um confronto, o negócio o cara vai lá, baixa o nível, parte para porrada, daí, de fato, o conflito é ruim. Agora, 2 pessoas, inclusive de forma acalorada, conseguindo conflitar, ali ter suas ideias, debater sobre elas e depois chegar no final e falar, cara, beleza, eu entendo o teu ponto de vista, tá tudo certo, e sabe que o lance é simplesmente profissional, ele é primordial para a gente construir uma base de confiança e ter um time que performe bem. Porque, caso contrário, todo mundo vai ficar meio assim de falar sobre o outro, sobre o desempenho, sobre o trabalho que a pessoa está exercendo. Às vezes uma pessoa está lá fazendo uma cagada e ninguém fala, porque o cara é super gente boa, quem é que vai ter a coragem de falar para a pessoa? É difícil. E às vezes ela falar, e às vezes a gente só precisa falar para ela para que ela possa melhorar, e em vez disso a gente deixa ela fazendo cagada após cagada porque ela é gente boa. Não faz sentido. E as equipes, então, que se envolvem em conflitos produtivos sabem que o único objetivo é chegar à melhor solução possível no tempo mais curto. Quanto mais tempo a gente fica evitando os conflitos, mais tempo a gente vai perder em reuniões, em papos que não levam em nada, em uma harmonia que, na verdade, é uma harmonia fake. Parece que está todo mundo se dando bem, mas ninguém consegue ali mostrar o desconforto. A gente só perde mais tempo. E isso torna a gente também menos eficiente. E aí, uma das coisas que ajuda bastante a gente é a empatia. Eu sei que muita gente fala bastante sobre empatia, né? Aqui, inclusive, ontem eu assisti palestras que falavam sobre empatia, mas ela mudou muito. Depois comecei a estudar um pouco e isso me ajudou bastante a me colocar, de fato, no sapato das outras pessoas. Não é fácil. É um exercício para mim diário. E eu trouxe um videozinho, que é da doutora Brené Brown, em que ela faz uma passagem que é até de um TED Talk. Quem não conhece ela, larga agora o que está fazendo e vai lá ler, ela é maravilhosa. E o objeto de estudo dela é a vulnerabilidade. Esse videozinho tá ele é bem famoso, mas vai que alguém não viu, eu resolvi trazer. Eu mesma já assisti ele umas 59 vezes e eu encho o olho de lágrima todas as vezes, porque eu sou dessas emocional. Pode dar play? Obrigada. Mas é bem legal. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of
sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Não é fofo? Ai, toda vez. Então, ela tem um TED que é muito, muito bom. E os livros dela são muito ótimos também. Depois eu posso passar para vocês junto com a apresentação, se vocês quiserem. Eu tenho que voltar para eu lembrar qual é a parte da apresentação que eu estou. Bom, lembrei. Empatia. Por que eu estou falando sobre empatia? É claro que nas nossas conversas a gente precisa ter empatia, mas como facilitadores isso é muito importante. Porque é muito comum, e eu mesma faço isso com muita frequência, de saber o conflito de duas pessoas e eu escolher um lado. Como que eu posso facilitar se eu já estou indo enviesada pela escolha de um lado? Às vezes, porque eu sei que tem uma pessoa que está fazendo alguma coisa que é muito ruim. Mas beleza, por que essa pessoa está fazendo isso? Às vezes é por desconhecimento sobre algo, eu já vou julgar que ela está com a intenção de fazer essa coisa ruim. Então é muito importante nós, em posições de facilitadores, conseguimos tirar isso um pouco da nossa mente, fazer uma observação ativa, porém sem julgamento. E isso é bastante difícil. Por sorte, eu sou formada em sociologia, estudei antropologia, então eu aprendi basicamente a ser pesquisadora, mas no dia a dia a gente conseguir tirar esse negócio do julgamento de dentro da gente é muito difícil. Bom, uma coisa que também me ajuda bastante, não só na forma como eu me comunico, mas quando eu converso com as pessoas também para preparar elas para um momento difícil, é falar um pouco sobre comunicação não violenta. Eu não vou poder entrar aqui muito no detalhe, mas até o esqueminha que eu vou mostrar depois, eles ajudam bastante as pessoas a pensarem sobre como elas vão se comunicar. Por quê? Porque eu falei no começo que era importante se preparar. Às vezes a gente não sabe o que a gente vai falar, né? Como que a gente vai reagir. Então, o que eu sugiro? Bom, beleza, amanhã a gente sabe que a gente vai ter uma conversa aqui que vai ter que facilitar sobre, beleza, sei lá, alguém está atravessando o meu caminho aqui, eu não estou confortável com isso, eu preciso falar com essa pessoa. Então, eu peço para a pessoa usar as técnicas da comunicação não violenta para escrever em casa mesmo, para ela se sentir mais à vontade de mostrar de fato o que ela está sentindo e pensando no outro dia. Não chega lá e fala assim, na hora a gente resolve, vamos ver isso aí. Até porque, muito engraçado, em geral as pessoas falam assim, são dois adultos, bota as duas pessoas para conversar e resolve. Meu, se as duas pessoas quisessem conversar, elas teriam elas mesmas sentadas e resolvido o assunto. Então, obviamente, ali não está um cenário legal para ser conversado, entendeu? Você está precisando de alguém para facilitar, porque a coisa não está boa mesmo. Então, assim, se preparem, porque se as pessoas conseguissem lidar com isso elas mesmas, elas não precisariam da nossa ajuda. O objetivo, então, da comunicação não violenta não é mudar as pessoas e o seu comportamento para conseguir o que queremos, mas sim estabelecer relacionamentos baseados em honestidade e empatia que acabarão atendendo às necessidades de todos. Como eu falei, eu não vou entrar aqui no detalhe, vou dar um overview.
Inclusive, tem um curso do Marshall, que é o cara, né, da comunicação não violenta, inteiro no YouTube, acho que ele tem, sei lá, 6 ou 8 horas que é filmado. Eu assisti uma boa parte já e super recomendo. Eu tive que parar porque eu escrevia tipo, praticamente tudo que ele falava. Parecia, sabe, abrir um Minutos de Sabedoria, sabe? Lembra aquele livrinho azulzinho que a gente tinha, assim? Tudo que ele falava fazia tipo, oh, meu Deus, como eu não tinha pensado nisso. Ele é maravilhoso. Então, quais são as 4 etapas? Nossa, esse verde, hein? No meu computador não estava assim, não julguei, minha intenção foi correta. A observação, então, que é faça observações ao invés de julgamento. Então, por exemplo, essa semana você chegou atrasado do almoço 3 vezes. Isso é uma observação, que é diferente de falar, tipo, bicha, a Érica chega atrasada todo dia. Já viu que ela, dele, ó, adivinha quem está atrasado? É ela. É claro que ela está atrasada. Normal. Depois, desligar isso, a observação, a um sentimento. Identificar sentimento e expressá-lo. E eu fico chateada quando você chega atrasado do almoço. Falar de sentimento é diferente de falar assim, acho que você é meio relaxado, viu, com o seu horário. É como eu estou me sentindo. E não, inclusive, como a outra pessoa faz a gente sentir. Ah, quando tu atrasa, tu me deixa chateada. Não, porra, eu me sinto chateada. O problema não é da outra pessoa. Quem está lidando com esse sentimento sou eu. Depois, a necessidade. Liga o sentimento à necessidade. Eu fico chateado quando você chega atrasado do almoço, porque eu gostaria que todos almoçassem no horário previsto e ninguém ficasse com fome esperando. Eu estou ligando, estou falando sobre como eu estou me sentindo e como eu gostaria que aquela pessoa agisse de fato. E o principal, que é o mais difícil, faça um pedido. Se você está dando uma informação e está falando isso para uma pessoa como está se sentindo, tu espera que alguma coisa mude, certo? Como que a gente faz esse pedido, então? Você poderia voltar do almoço em 30 minutos? Simples. É isso que eu preciso que a pessoa faça. Eu preciso que ela cumpra o horário para que todo mundo na mesma escala consiga almoçar e ninguém se sinta prejudicado. Deu para entender? Quer dizer, parece simples, tá? A gente ficou lá um dia inteiro fazendo esse exercício e o tempo todo eu errava sobre como fazer o sentimento, me botava no lugar da pessoa, não fazia o pedido certo. Várias vezes. No final no slide que eu vou passar, depois eu vou passar a referência também dessa consultoria aí que fez esse treinamento, que é bem legal, peguei esse material deles. E a postura E, que é uma coisa interessante também de fazer a galera pensar, que é, para entender o ponto de vista da outra pessoa, eu preciso disso do meu? Ou seja, eu preciso sempre aceitar? Não. Mas também a gente não precisa o tempo todo ficar desqualificando a pessoa, né? Por exemplo, fulano é perfeccionista, mas faz um bom trabalho. O que eu estou falando quando eu boto esse mais? Apesar de ser um fucking perfeccionista, até que essa pessoa faz um bom trabalho. Quando a gente bota um mais, mesmo que a gente esteja elogiando essa pessoa, é como se a gente estivesse desqualificando essa primeira coisa que essa pessoa fala. Eu estou simplesmente observando que ela é alguma coisa. Então, fulana é perfeccionista e faz um bom trabalho. Fulano fala demais, ou se comunica de uma maneira, sei lá, como eu, demais com os braços, mas ela consegue passar o seu recado, tá vendo? Já ia falar mais. É muito difícil, mas quando a gente consegue trocar o mais, portanto, todavia, contudo, sei lá como que vocês falam, pelo E, a gente muda totalmente a nossa forma de se comunicar. Aqui. Então, é muito importante, como facilitadores, a gente parar de questionar quem está certo. Tentar investigar as histórias de cada um. Então, trouxe tudo isso aqui para a gente pensar. E agora eu vou trazer um roteirinho, que é o que eu uso, para fazer as facilitações lá no PAGS, ou na vida. A primeira coisa então, que eu faço é me preparar. Eu faço uma pré-conversa. Eu não chego, por exemplo, numa facilitação sem saber de fato o que está acontecendo ali. Então, eu tento entender a motivação e os lados da questão. Eu marco uma reunião lá, são 2 pessoas lá que estão com um problema. Eu marco uma conversinha, um café com a pessoa A, e depois marco o café com a pessoa B. Até para que, na hora da facilitação, eu consiga expor os 2 pontos de vista como parte legítimas dessa discussão. Então, informações importantes que a gente precisa compreender são baseadas nesse roteiro. E às vezes eu falo mesmo, tá? Quando é alguma coisa difícil, eu falo, eu vou escrever e eu tenho um roteirinho aqui para tentar te ajudar. Então, de onde vem a história? Informações, experiências passadas, regras, como eu falei para vocês. Por exemplo, o meu pai é uma pessoa que ele se comunica de uma maneira muito séria e alto. Ele fala tipo, sim, não, sabe? Então, quando alguém fala dessa forma comigo, me vem um treco totalmente ligado à minha infância, assim, de me retrair.
que era como eu ficava quando meu pai falava isso. E hoje eu entendo que é o jeito dele. E ele até quando ele está mostrando carinho, ele é meio bruto, assim, sabe? Mas é porque ele é brutão mesmo. Só que quando alguém é bruto comigo no meu trabalho, a minha primeira reação é voltar àquela coisa de infância. E às vezes alguém pode olhar para mim e falar tipo, nossa, olha a Mariana lá, a pessoa facilitadora de conflitos, não consegue lidar com uma pessoa falando alto. Mas ela também não sabe da minha história de vida. Isso já aconteceu várias vezes, tá? Por isso que eu estou falando, das pessoas julgarem. Qual o impacto que a situação está exercendo sobre a pessoa? Então, por que isso chegou no conflito? O que ele parece estar em risco sobre a identidade da pessoa? O que ela acha que está sendo colocado, ou está sendo exposto e está deixando ela vulnerável, que ela é vulnerável e ela não está se sentindo confortável? O que a pessoa precisa aceitar para estar mais segura? Às vezes, inclusive, demora para a pessoa aceitar que a gente precisa sentar e conversar. E tudo bem, cada um tem seu tempo. E a gente vai trabalhando. Mas também a gente precisa aceitar que ninguém vai resolver os nossos conflitos pela gente. Se a pessoa não tiver afim, a gente precisa mostrar que é importante que ela esteja aberta para isso. E perceber quais emoções ela sente. O que acontece ali? Ficar vermelha, ficar com raiva, fica triste, está mexendo a perna, está mexendo o braço, o que está acontecendo? E na mediação, usar perguntas desconfortáveis. Eu espero que vocês estejam preparados para o próximo slide, porque são perguntas de muitos anos de estudo e que trazem respostas muito profundas. Quem? Onde? Quando? Por quê? Você concorda? O que você faz quando... Blá, blá, blá? Eu juro para vocês, essas são as perguntas mais importantes de serem feitas. Porque às vezes nem a pessoa sabe por que ela está brava. Nem ela sabe por que aquela pessoa específica torna ela, deixa ela tão fora de si. Porque às vezes acontece, né? A gente não sabe. Simplesmente tem uma pessoa, eu não sei o que a pessoa faz, mas ela me irrita. Beleza, mas ela conversa contigo todo dia, ela senta do teu lado, a gente precisa resolver. Mas ela me irrita. Então, beleza, vamos tentar entender o que ela faz, que te irrita. Ou, aliás, por que você se sente irritado quando a pessoa faz tal coisa? Porque com certeza ela não faz. Às vezes faz, né? Tem gente que é implicante. Mas a gente parte do pressuposto que a outra pessoa não está tendo a intenção de ser irritante, certo? Qual pode ter sido a intenção da outra pessoa? Com que cada um contribui para o problema? Essa é muito boa. Porque, né? Eu não estou fazendo nada, estou aqui quieto no meu canto. Isso não é problema. Eu nunca contribuo para o problema. O problema é sempre a outra pessoa. Cavuca, lá no fundo, que vai sair alguma coisa. A pessoa precisa entender que que uma história não tem um lado só. Ela também está fazendo alguma coisa. E que seja não querer lidar com o problema. Isso pode ser o problema, às vezes. Você pode afetar o problema alterando as suas contribuições? Ou seja, se eu tentar ser mais aberta, acontece alguma coisa que o Ramon está me irritando. Mas eu também não faço nada para mudar isso. De tentar ser mais aberta, tentar conhecer um pouco ele, de ver se ele, tipo, pô, o que será, né, que está acontecendo ali? Eu tentar conhecer um outro lado dele. Eu também tão pouco quero fazer alguma coisa para mudar. Isso também não está ajudando em nada. Então, como mediadora, o que você deseja alcançar com a sua conversa? E aí a gente já vai para a parte em que a gente vai, de fato, lá para a parte difícil, que é botar as duas pessoas para conversar. Então, eu gosto muito de chegar e falar, cara, eu estou aqui com uma pessoa neutra, eu entendi, eu agora conheço as duas partes da conversa, e eu quero ajudar vocês a tentar sair aqui com uma solução que seja boa para os dois lados. Talvez não seja ideal para um de vocês, mas a gente precisa colocar essa questão em prática e, principalmente, a gente vai sair daqui com um plano de ação. Porque senão é só, né? Mais blá, 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 e a gente não precisa disso. Então tá, como que eu faço então para iniciar uma conversa? Descrevo os problemas, como a diferença entre as histórias. Então, o problema, eu tento fazer com que as pessoas entendam que o problema não necessariamente é da pessoa, mas na conexão, na história que elas estão tendo juntos. Então, eu foco de fato no que está acontecendo e não no comportamento ou algo assim da outra pessoa. E incluo os dois pontos de vista como uma parte legítima dessa discussão. Ou seja, ninguém aqui está com mais ou menos razão. Estamos com dois problemas e a gente precisa resolver. Ok? Durante a conversa, reconhecer os sentimentos por trás dos argumentos e das acusações. Isso é bastante importante. A doutora Brené Brown ali falou, inclusive, de a gente reconhecer os sentimentos, ver o que está acontecendo. Então, às vezes, perguntar mesmo, né? Mas o que está acontecendo aí, sabe? Ou eu noto que a tua perna está inquieta. Tem alguma coisa? Ah, não, é porque a minha perna é inquieta sempre, ok. Às vezes a pessoa está com o olho cheio de lágrima, está totalmente fechada. A gente precisa começar a identificar para que a própria pessoa identifique, tipo, nossa, olha a forma como eu estou me comunicando e eu mesmo não estou percebendo. Parafrasear para ver se compreendeu as duas partes e tentar esclarecer como a situação então chegou a esse ponto.
Depois, né, que isso parece simples, mas sai muita conversa a partir desses pontos. Finalizar a conversa, criando opções que estejam de acordo com as preocupações e os interesses mais importantes de ambas as partes envolvidas. E falar sobre como manter a comunicação aberta à medida que as pessoas seguem em frente. Isso é bastante importante. Ir lá e fazer um checkpoint de vez em quando, tipo, e aí, a coisa melhorou mesmo? Vocês estão conseguindo colocar o plano de ação em prática? A relação com essa pessoa mudou? Tipo, não mudou, mas hoje em dia, pelo menos, a gente se entende. Isso é bastante importante para a gente não simplesmente depois largar o trabalho e falar, agora essas duas pessoas se viram, eu fiz a minha parte aqui. Não, é importante manter um certo acompanhamento. Nem sempre é fácil, mas é importante. Bom, gente, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Sugiro que vocês leiam também o livro Conversas Difíceis, do Douglas Stone, como eu falei, muita coisa que é baseada nesse livro. Esses são meus contatinhos. Eu botei o Twitter aqui não para ganhar mais seguidores, mas é a mídia que eu mais compartilho coisas sobre pessoas. Eu amo conversar sobre gente. Tem meu LinkedIn também. PagSeguro está contratando. E só para finalizar, também eu faço parte da comunidade da Jaio Brasil, que é uma das parceiras aqui. Teremos nosso evento em Campinas no começo de outubro. Estamos com as inscrições abertas, então quem quiser conversar mais sobre isso também pode me procurar. Tá bom? Muito obrigada, gente. Alguém quer perguntar? Sim. Deixa eu desligar meu timer, senão vai dar um pipipi aqui, peraí. Sim. Bom dia, tudo bom? Dia. Eu sou Carla, sou da FPF Tech, lá de Manaus. A gente trabalha muito com facilitação também em reuniões. Obviamente, a gente está aprendendo um bocado de coisa ainda, né? E a minha pergunta é, nesses momentos de conflito, né, tu percebes o conflito e tu tomas a iniciativa de chamar as pessoas para conversar, ou tu deixas que as pessoas tomem a iniciativa de te procurar como facilitadora, entendeu? Eu acho que eu faço as duas. Eu vejo, por exemplo, se a gente tem uma situação de conflito em que alguém percebe que tem um desconforto e a outra pessoa não, eu vou conversar com essa pessoa e falar, notei que naquela reunião aconteceu tal coisa, senti talvez um pouco reativa. Tem de fato ali uma impressão errada minha? E aí começar a identificar se isso realmente tem um conflito ali ou não. Mas é comum as pessoas virem me procurar para desabafar e não assim, cara, Mari, vem aqui me ajudar que eu preciso lidar com o conflito. Não. É tipo, cara, eu tô com conflito e eu preciso falar com alguém. E eu preciso lidar com isso. E daí a minha sugestão é sempre de tipo, beleza. Então a gente precisa conversar sobre isso e alinhar as expectativas sobre o trabalho ou qualquer coisa do tipo. Então, depende, mas eu não deixo passar, não. Se eu vejo que tem alguma coisa ali que está causando desconforto e a pessoa às vezes não tem a liberdade ou a confiança de falar e falar, cara, ó, não estou confortável com a situação aqui, eu tento provocar. Mas não falo, tipo, vamos então resolver. Eu dou sugestão, a pessoa resolve se ela quiser. Eu falo, ó, eu tô aqui, se precisar. E às vezes precisa de tempo mesmo para a pessoa amadurecer. Acho que você falou um pouco, mas se você puder falar um pouco mais. Ok. Quando você procura as pessoas, você entende que existe um problema, um conflito de opiniões em razão de alguns acontecimentos, crescimento de equipe, não tinha aquela pessoa e agora essa pessoa foi incorporada e fazia parte do trabalho que uma outra estava fazendo por falta de ter uma pessoa, e essa pessoa chega e aí acaba um entrando no quadrado do outro, ou não. Mas, enfim, quando você chama as pessoas separadamente, lógico, para, pô, cara, a gente precisa acertar, precisa conversar, vamos tentar, e as pessoas não querem conversar. Existe uma forma, arbitrar, não sei se é pegar as duas na mão e falar assim, cara, vamos sentar aqui e a gente tem um problema, se isso é legal, se isso não é legal, esse tipo de conduta, entendeu? Se existe o legal e não legal. Assim, primeiro, eu acho que a primeira coisa que eu faço é sempre quando eu noto alguma coisa, tratar isso como uma hipótese. E aí eu vou lá e tento validar se aquilo que eu estou percebendo como facilitadora, ali como profissional, é de fato alguma coisa relevante para aquela pessoa ou não. Agora, sim, beleza, a gente tem um time, essa pessoa entrou e o time deu um crash. Então, assim, não necessariamente eu acho que o importante é investigar o que está acontecendo ali, numa situação de time, né? Se é uma coisa entre uma pessoa e outra, e às vezes tem essa pessoa que está desconfortável, ela começa a minar todo mundo em volta, e aí às vezes a gente tem que tratar essa pessoa no caso isolado, ou a gente precisa tratar de fato a dinâmica de time,
que é, sei lá, tem um comportamento tribal ali de qualquer pessoa entra, ninguém nunca é bem-vindo. Então não adianta botar só esse pessoal para conversar. A gente precisa entender o que leva essas pessoas a agirem dessa forma. Às vezes não é necessariamente um problema das pessoas, pode ser um problema de ambiente. Às vezes a empresa te deixa inseguro de perder o trabalho, e daí entra uma outra pessoa e eu falo, cara, beleza, agora essa pessoa vai tomar o meu trabalho. Então talvez tenha que trabalhar na cultura. Então depende bastante, sabe, do conjunto de fatores, exatamente. Não necessariamente é só o problema entre a pessoa, uma e outra, mas tipo entender o que aquele ambiente está proporcionando ou deixando de proporcionar para que essas pessoas entrem num momento de conflito como esse. Então é um pouco mais além. Eu sei, exatamente. Eu sei que é subjetivo, mas lidar com gente. Exato. Tipo, exatamente. Tratar a cabeça. Isso. Validar a tua hipótese com outras pessoas, às vezes conversar com o gestor que está ali, cara, está anotando também tal coisa. E investigando aos poucos, aí depois sim tomar uma ação. Mas investigar o cenário primeiro. Nada. Olá, Oi. Mariana. Eu vi que você falou você citou algumas regras. Tipo, isso me fez lembrar um framework do Schwartz, do Skilled Facilitator. Então, é tipo assim, umas regras, tipo ground rules, que a gente tem no Scrum, nas retrospectivas, é tipo umas regras que são definidas no grupo de como se comportar. Tipo um acordo de time? Isso. Aí, assim, aquelas regras, você citou algumas, por exemplo, confirmar hipóteses, né? Tipo assim, antes de você falar assim, você está bravo por quê? Você pergunta primeiro, mas eu tenho a impressão que você está bravo e etc, etc. Você usa algum framework específico para isso ou isso faz parte desse non-violent communication stuff? Não, eu não uso um framework específico. Eu acho que o mais perto disso é tentar escrever ali naquele template da comunicação não violenta. Mas eu acho que é um aprendizado. Ou seja, é isso. Você tipo, da sua experiência, você tem umas regras de como fazer uma comunicação ser efetiva, tal. Uhum. Legal. Exatamente. Eu acho que é com tempo e é treinamento. Tem dias que eu meto os pés pelas mãos e eu falo coisa errada mesmo e acontece, e outros não, mas o que eu acho que o principal assim que eu parto quando eu preciso conversar com uma pessoa, inclusive sobre a forma como ela se comunica, é tentar falar dela ao invés de falar do outro. Correto. Entendeu? Acho que esse é o ponto de partida principal. Em vez de falar o outro é uma pessoa irritante, o outro é uma pessoa irritante, eu me sinto desconfortável ou aquela pessoa, sabe, eu estou irritada quando aquela pessoa chega. E aí, em geral, quando as pessoas se comunicam, eu já falo, mas isso é o que o outro está fazendo ou a forma que tu está recebendo? Não, a forma como eu estou recebendo. Então então vamos refazer essa frase. Eu me sinto... Então, é um treinamento mesmo, assim, que a gente precisa falar com as pessoas, não é... Verdade. Easy breezy, não. Mais alguém? Ok? Obrigada, gente. Valeu.